Poucas séries marcaram tanto a televisão quanto A Feiticeira. Exibida durante os anos 1960 e início dos anos 1970, a produção encantou milhões de espectadores ao combinar humor, fantasia e situações familiares inesquecíveis. Por trás das câmeras, porém, existiam histórias muito mais complexas do que as aventuras mágicas de Samantha Stephens. Problemas de saúde, desafios pessoais, conflitos emocionais e mudanças inesperadas moldaram os bastidores da série de maneiras que o público raramente conheceu. A trajetória dos atores e criadores revela um universo repleto de superação, sacrifícios e decisões difíceis. Conhecer essas histórias permite compreender melhor como um dos programas mais queridos da televisão foi construído e por que seu legado continua vivo décadas depois de seu encerramento. A verdadeira razão da saída de Dick York. Durante as primeiras temporadas de A Feiticeira, Dick York tornou-se inseparável da imagem de Darren Stephens. Seu talento cômico e sua química com Elizabeth Montgomery ajudaram a transformar a série em um enorme sucesso. No entanto, sua saída repentina deixou muitos espectadores confusos e alimentou inúmeras especulações. A verdade estava relacionada a uma grave lesão sofrida anos antes, durante as filmagens de um longa-metragem. Um acidente envolvendo um equipamento de cena provocou um dano severo em suas costas, causando dores intensas que o acompanhariam pelo resto da vida. Mesmo enfrentando sofrimento constante, York continuou trabalhando por vários anos. Com o passar do tempo, a condição física tornou-se insustentável. As longas jornadas de gravação exigiam esforços que seu corpo já não conseguia suportar. Quando sua saúde atingiu um ponto crítico, a produção precisou substituí-lo. A mudança foi abrupta para o público, mas representou uma necessidade inevitável diante da gravidade de sua situação. A luta silenciosa contra a dor. Poucas pessoas sabiam que, enquanto fazia milhões de espectadores sorrirem, Dick York enfrentava uma batalha diária contra dores debilitantes. Para conseguir cumprir seus compromissos profissionais, ele dependia de cuidados constantes e adaptações nos bastidores. Em diversos momentos, membros da equipe precisavam ajudá-lo em tarefas simples. O ator utilizava equipamentos improvisados para aliviar o desconforto e frequentemente buscava maneiras de continuar trabalhando, apesar das limitações físicas. A necessidade contínua de controlar a dor acabou levando ao uso prolongado de medicamentos prescritos. O que inicialmente era uma tentativa de manter a qualidade de vida, transformou-se em uma dependência difícil de superar. Essa situação afetou não apenas sua saúde, mas também sua carreira e sua vida pessoal. Sua história evidencia uma realidade frequentemente ignorada no entretenimento. Artistas, muitas vezes, escondem suas dificuldades para continuar entregando performances memoráveis ao público. A substituição que surpreendeu os fãs. Quando Dick York deixou a série, os produtores enfrentaram uma tarefa extremamente delicada. Era necessário encontrar alguém capaz de assumir um dos personagens mais importantes da trama sem comprometer o sucesso do programa. A escolha recaiu sobre Dick Sargent, que passou a interpretar Darren nas temporadas seguintes. Embora fosse um ator talentoso, a mudança gerou reações diversas entre os fãs. Muitos sentiram estranheza ao ver outro rosto desempenhando um papel tão familiar. Curiosamente, a série nunca apresentou uma explicação elaborada para a troca. A narrativa simplesmente seguiu adiante, como se nada tivesse acontecido. Essa decisão era relativamente comum na televisão da época, mas ainda hoje permanece como uma das substituições mais comentadas da história das sitcoms. Apesar das comparações inevitáveis, ambos os atores contribuíram para a construção do personagem, cada um deixando sua própria marca na série. Elizabeth Montgomery e sua relação com a fama. Embora tenha se tornado um dos rostos mais conhecidos da televisão, Elizabeth Montgomery possuía sentimentos contraditórios em relação à carreira artística. Antes mesmo de A Feiticeira começar, ela chegou a considerar abandonar a atuação. Foi o incentivo de seu marido e produtor Bill Asher que a convenceu a continuar. Felizmente para os fãs,
Essa decisão permitiu o surgimento de uma das personagens mais icônicas da cultura popular. Montgomery apreciava atuar, mas também desejava explorar desafios diferentes. Essa característica fez com que ela fosse extremamente seletiva em relação aos projetos que escolhia. Ao longo dos anos, Samantha tornou-se um símbolo cultural, mas a atriz buscava constantemente oportunidades que mostrassem outras facetas de seu talento. Essa relação complexa entre amor pela profissão e desejo de renovação acompanhou toda a sua trajetória artística. Gravidezes reais incorporadas à história. Um dos aspectos mais interessantes da produção foi a maneira como lidou com as gravidezes de Elizabeth Montgomery. Em vez de esconder a situação utilizando truques de câmera, os roteiristas optaram por transformar o acontecimento em parte da narrativa. Essa decisão resultou na expansão da família Stephens, com a chegada de personagens que passaram a desempenhar papéis importantes na série. A escolha foi considerada inovadora para a época e trouxe novas possibilidades para as histórias. A integração da vida real ao universo fictício ajudou a fortalecer a conexão entre o público e os personagens. Ao mesmo tempo, permitiu que Montgomery continuasse participando ativamente da produção sem interrupções prolongadas. Esse exemplo demonstra como a criatividade dos roteiristas conseguiu transformar um desafio prático em uma oportunidade narrativa. O casamento turbulento de Elizabeth Montgomery. Apesar da imagem harmoniosa transmitida pela televisão, a vida pessoal de Elizabeth Montgomery era marcada por dificuldades. Seu casamento com Bill Asher enfrentou períodos de tensão causados por problemas de confiança e desgaste emocional. Com o passar dos anos, as diferenças entre os dois tornaram-se cada vez mais evidentes. Embora mantivessem uma parceria profissional eficiente, a relação pessoal começou a se deteriorar. Mesmo trabalhando juntos diariamente, ambos precisaram lidar com conflitos que acabaram afetando o casamento. Eventualmente, o relacionamento chegou ao fim, encerrando uma importante fase da vida de ambos. A situação ilustra como o sucesso profissional nem sempre se traduz em felicidade pessoal, especialmente quando as pressões da fama e do trabalho se tornam constantes. O cansaço que levou ao fim da série. Após muitos anos interpretando Samantha, Elizabeth Montgomery começou a sentir que havia explorado tudo o que podia oferecer à personagem. Embora o programa ainda possuísse admiradores fiéis, sua motivação já não era a mesma das primeiras temporadas. A emissora tentou convencê-la a permanecer oferecendo condições bastante atraentes. Ainda assim, a atriz acreditava que era o momento de seguir novos caminhos e buscar projetos diferentes. Essa decisão teve enorme influência no encerramento da série. Sem sua principal estrela totalmente comprometida com a continuidade do programa, tornou-se difícil justificar novas temporadas. O desejo de crescimento artístico acabou prevalecendo, permitindo que Montgomery explorasse papéis mais dramáticos e desafiadores em fases posteriores de sua carreira. Laços de amizade que ultrapassaram as câmeras. Entre os muitos relacionamentos construídos durante a série, alguns se tornaram especialmente marcantes. Um exemplo simbólico envolvia um elegante broche usado frequentemente pela personagem Endora. A joia pertencia à atriz Agnes Moorehead e possuía um significado especial para ela. Com o passar dos anos, a amizade entre Agnes e Elizabeth Montgomery fortaleceu-se profundamente. Esse vínculo ultrapassou as exigências profissionais e tornou-se uma conexão genuína. Gestos de carinho e respeito mútuo marcaram a convivência entre as duas artistas. Histórias como essa ajudam a explicar a química natural vista na tela e demonstram como relações verdadeiras podem enriquecer o resultado artístico de uma produção. O legado duradouro de A Feiticeira. Décadas após seu encerramento, A Feiticeira continua sendo lembrada com carinho por diferentes gerações. Seu humor leve, personagens cativantes e mistura criativa de fantasia e cotidiano garantiram uma influência duradoura na televisão.
Além do entretenimento, a série deixou lições sobre perseverança, adaptação e criatividade. Os desafios enfrentados pelo elenco e pela equipe mostram que grandes produções frequentemente nascem de circunstâncias complexas e inesperadas. A trajetória de Dick York, a determinação de Elizabeth Montgomery e o trabalho coletivo de todos os envolvidos ajudaram a construir algo que ultrapassou seu tempo. Mais do que uma simples sitcom, a produção tornou-se um fenômeno cultural cuja magia continua viva na memória dos fãs, provando que algumas histórias permanecem encantadoras independentemente da passagem dos anos.